questão está numa questão também de evolução da sociedade. A gente tem, dentro do nosso entendimento, de que a filiação ela é uma característica biológica. E a evolução fez com que o entendimento de que isso não aconteça mais. A filiação não é uma característica biológica, é uma característica social. Né? Não necessariamente a criança vai sair de uma situação de biologização, né? O pai e a mãe vão gerar uma criança. Diversas outras formas de se constituir uma filiação hoje em dia acontecem. Então, nada mais justo que outras formas de gerir essa filiação também apareçam, né? Homossexuais, heterossexuais, assim como qualquer outra forma de construção de família. Tio, vó, tio, sobrinho, né? Essas nossas formas multifacetadas de encarar a família. A antropologia fala que a família é sempre uma instituição social. O que é biológico é a gestação, né, e a procriação. Isso é biológico. Agora, como é que isso se situa dentro do campo social? Isso é uma escolha social. Em relação às escolhas sociais, a gente conversava também há pouco tempo na produção, aqui na nossa redação, a respeito do comportamento sexual hoje, e um dado que chama atenção é o aumento da bissexualidade, principalmente entre gerações jovens. A bissexualidade parece que se tornou uma coisa normal, natural, o que não era há pouco tempo atrás. É fato isso? E por que isso acontece? Eu vou seguir um pouco o que o Bernardo falou. Eu acho que isso é decorrente de uma situação de maior visibilidade que dá um afrouxamento das repressões. Então, o que antes era feito em segredo, todas as experiências adolescentes que aconteciam e acontecem ao longo da história, eram feitas em segredo. E agora, pela distensão e pela possibilidade, pela diminuição em algum nível da questão da homossexualidade, os adolescentes estão experimentando a bissexualidade de uma maneira mais visível. Eu acho que essa experimentação adolescente, ela sempre aconteceu. Ou seja, não está aumentando o número, só que agora se percebe isso. Exatamente. É a questão da visibilidade. Sim. De novo a palavra visibilidade. De novo a palavra visibilidade. Quer dizer, estamos ficando menos hipócritas. Eu acho que sim. Tomara, né? Ou pelo menos eles, né? A gente talvez ainda seja um pouco hipócrita, mas essa geração que está vindo pode ser que esteja ficando menos. Doutora Maria Berenice, falando um pouquinho a respeito a gente conversava também antes de começar o programa a respeito da conferência, né? Nós temos agora, nesse final de semana, a conferência estadual, que é uma conferência que prepara para uma conferência nacional. O que se discute nessas conferências? Elas são propositivas? Que tipo de proposição se traz à tona, né, nesse tipo de conferência? Acho que são significativas essas conferências, porque elas começam assim, em nível municipal, em muitos municípios do Brasil elas foram realizadas, estão sendo realizadas. Depois elas são realizadas em todos os estados, quase concomitantemente, ou seja, nesse final de semana eu acho que acontece o maior número de estados. Isso são preparatórias, se vão extraindo documentos para levar na Conferência Nacional. E a segunda que vai acontecer em dezembro, em Brasília, de 15 a 18 de dezembro, convocada pela ministra Dilma, sabe? São conferências que buscam identificar as ações necessárias em todos os níveis, a todos os níveis de secretaria, de ministério, no âmbito federal, estadual e municipal. O que precisa ser feito? Se estabelecem planos, abre depois metas, prazos de cumprimento, que depois eles estão aferidos um pouco, né? Existe um observatório para ver assim, o que é cumprido ou não, sabe? Se faz todos os levantamentos. Claro que as proposições são muitas, nem todas são cumpridas, mas é significativo que este movimento exista, né? Sim. Toda esta mobilização, eu acho que ela só vem a angariar um pouco mais de reconhecimento de direitos. Acho que precisamos marchar. E sempre acho assim, o executivo está fazendo a sua parte. Essa é uma atividade, sabe, proposta pelo Poder Executivo. O Judiciário também. Só está faltando o nosso legislador, que é complicado, né? Conservador, preconceituoso, homofóbico, medroso, né? Daí a ideia de fazer uma legislação ampla, porque não temos lei nenhuma, e acho assim que, por isso a iniciativa da Ordem dos Advogados, acho que
foi quem começou esse movimento de reconhecimento do direito, foi quem entrou com as ações na justiça, e a justiça veio reconhecer direitos. Acho que é eles que têm legitimidade para buscar essa legislação específica que, se for aprovada, bom, nós vamos nos transformar nos países mais evoluídos do mundo. Nós estamos já quase terminando. Eu só gostaria das considerações finais a respeito do que vai ser discutido nas conferências. Doutora Elizabeth, o que se pode pensar e levar na sua área, enfim, na área médica, na área da saúde? Eu acho que tem várias questões que já estão sendo discutidas, e uma delas é a questão da despatologização da transexualidade, que é uma questão importante porque, mais uma vez, o fato de uma situação de vida, uma forma de se situar no mundo, ser vista e ser pensada como patologia, faz com que as pessoas se transformem em pessoas doentes e, dessa forma, são geridas pelo Estado. E isso eu acho que é uma das preocupações. Eu acho importantíssimas essas conferências porque elas tiram também da medicina a possibilidade de definir o que é normal e o que não é normal. Então, essas decisões passam para os grupos sociais que estão lutando pelos direitos. Eu acho interessante. Bernardo, o que o Somos espera e leva de proposta? A nossa ideia é que não só medidas de proteção saiam dessas conferências, mas sim medidas afirmativas também. Que a gente consiga ampliar o espectro dentro da saúde e da educação. Né? E também essas outras questões, assim como a Elizabeth falou, que é muito interessante, porque a gente vive quase que um sadomasoquismo no judiciário. A pessoa, para conseguir uma conquista de algum direito, tem que se passar por doente. E ela se passa por doente, ela fala que é doente, tanto para o advogado ou advogada, quanto para a pessoa que vai fazer a perícia, quanto para o juiz ou juíza, né, que também esperam essa conduta dela. Então, que esse tipo de proposta, esse tipo de situação acabe se mitigando dentro desse tipo de conferência também, né, que propostas como essa acabem saindo. Lembrando que a conferência LGBT vai ser do dia 21 ao dia 23 no City Hotel, né? E também lembrando que dia 23, domingo, a gente tem a Parada Livre na Redenção. Perfeito. Obrigado a todos pela presença aqui no Cidadania. Agradeço. Nós vamos a um breve intervalo. Já voltamos.